Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, agradecemos pelo privilégio que Tu nos concedes de aqui estarmos reunidos em Teu nome e de sabermos de antemão que Tu estás aqui entre nós. Tu prometeste que lá onde 2 ou 3 se reunissem em Teu nome, Tu estarias no meio deles, e é com essa certeza, Senhor, que nós iniciamos esta reunião, sabendo, Senhor, que aquilo que nós iremos ler, certamente, e nós pedimos que o Teu Espírito nos venha iluminar a nossa mente para compreendermos aquilo que vamos estudar. Fica com cada um de nós, que o Teu Espírito se tome conta da nossa mente e o nosso coração se abra à influência da Tua Palavra. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Pois bem, amigos, bem-vindos a este estudo do livro Grande Conflito. Bem-vindos, amigos, a este estudo do livro Grande Conflito. Nós hoje vamos iniciar, portanto, uma etapa bem longa, que eu prevejo que sejam 85 sessões, 2 sessões para cada capítulo, dos 42 capítulos que o livro tem, e mais a introdução, que é hoje, e creio que vai ser muito positivo. Pois bem, o texto que nós iremos seguir é da versão integral do Grande Conflito. Em alguns países do mundo foram editadas já, publicadas, versões condensadas, mas a versão que nós iremos utilizar é aquela que foi distribuída como livro missionário em 2012 e 2013, aqui em Portugal, é a versão integral do Grande Conflito. Outra coisa que eu queria também dizer, já no início, queria dar aqui um agradecimento muito especial ao nosso querido irmão Fernando Ferreira, que se disponibilizou aqui há uns meses atrás para colocar o texto integral do Grande Conflito que nós iremos estudar em PowerPoint. E é esse texto que nós iremos aqui seguir. Pois bem, hoje nós iremos ver a introdução. Foi escrita pela própria autora do livro, por Ellen White, e então, nesta introdução, ela diz o seguinte: antes do pecado ter entrado no mundo, Adão desfrutava de plena comunhão com o seu Criador. Mas desde que o homem se separou de Deus por causa da transgressão, a raça humana ficou privada desse enorme privilégio. O que é que isto nos mostra? Mostra aqui uma situação idílica, portanto, no início havia o encontro, o relacionamento face a face com Deus, mas depois do pecado tudo se estragou. Entretanto, através do plano da redenção, foi aberto um caminho pelo qual os habitantes da terra ainda podem ter ligação com o céu. Deus tem comunicado com os homens através do seu Espírito e a luz divina tem sido comunicada ao mundo pelas revelações feitas aos seus servos escolhidos. Homens santos, diz-nos Pedro em 2 Pedro 1:21. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, tudo aquilo que Deus ao longo dos séculos revelou foi sempre através dos seus servos, os profetas, mas quem é que está por detrás dos profetas? O Espírito Santo, sem dúvida. Durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve revelação escrita. Eu faço-vos a pergunta, por que é que vocês acham que nos primeiros 25 séculos da história humana não houve revelação escrita? Sabem porquê? Muito simples. É que a capacidade intelectual dos seres humanos era tão grande, tão forte, não havia necessidade. Os cérebros dos nossos antepassados eram supercomputadores. Eles guardavam tudo na memória. E reparem, estamos a falar de 25 séculos, ou seja, 2500 anos. Estes 2500 anos levam-nos desde a criação, no início, até quando? Até ao ano, cerca do ano 1500 a.C., porque nós temos 4000 anos da criação até à primeira vinda de Cristo e depois mais 2000 anos. Sabem que neste livro nós iremos encontrar, pelo menos que eu tenha contado, por 6 vezes a autora faz referência a 6000 anos. Aqueles que tinham recebido as revelações divinas comunicavam-nas oralmente aos outros, passando de pais para filhos através de gerações sucessivas. E não se perdia nada. Não se perdia nada. Ou seja, a transmissão era fidelíssima. A Bíblia aponta para Deus como sendo o seu autor. No entanto, apesar de Deus ser o autor, foi escrita por mãos humanas e, através dos diferentes estilos dos seus vários livros, apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são dadas por inspiração de Deus, mas são expressas em palavras de homens. O que é que isto quer dizer? Que a revelação que Deus deu aos profetas não é uma revelação palavra a palavra. Existem muitos, inclusivamente dentro dos meios evangélicos, que acreditam que a revelação é uma revelação que foi como que um ditado que Deus fez aos profetas, que ele ditou palavra a palavra. Pois bem, não foi assim.
O que Deus inspirou os profetas foi com visões, com sonhos, com pensamentos, com a compreensão de determinado assunto. E depois, por sua vez, o que é que esses homens fizeram? Encontraram as suas próprias palavras para melhor exprimir o assunto que Deus lhe revelou. Foi assim que a inspiração sempre funcionou, certo? O Ser Infinito, por meio do seu Santo Espírito, lançou luz sobre a mente, cá está, a mente, e o coração dos seus servos. Deu sonhos, cá está, e visões, símbolos e figuras, e aqueles a quem a verdade foi revelada dessa forma, concretizaram os pensamentos em linguagem humana. E como os irmãos compreenderão, esta linguagem humana que eles agora vão utilizar é a linguagem que eles conheciam de acordo com a sua instrução, com a sua capacidade, e obviamente que as palavras usadas variavam de autor para autor, como iremos ver. Excluindo os 10 mandamentos que foram pronunciados pelo próprio Deus e escritos pela sua própria mão, reparem, de tudo aquilo que está escrito na Bíblia, só há uma parte foi escrita pelo próprio Deus. Foi os 10 mandamentos. E eu pergunto, porquê que acham que Deus escreveu os 10 mandamentos? É fácil descobrir a razão. Deus não queria que ninguém alterasse ali absolutamente nada. Estão a ver o caráter absolutamente sagrado. Bom, se a palavra de Deus no seu todo é sagrada, imaginem o que é a lei de Deus. Podemos dizer, fazendo uma comparação com o santuário, que a lei de Deus é o lugar santíssimo de toda a palavra de Deus. Certo? São, portanto, de redação divina e não humana, mas a Escritura Sagrada, com as suas verdades divinas, é expressa como? Em linguagem de homens e apresenta uma união do divino com o humano. Ou seja, Deus inspira os pensamentos, mas o homem usa as suas palavras. Por essa razão, amigos, sabem, às vezes nós encontramos pequenas incoerências na forma, no texto em si da Bíblia. Mas quando nós analisamos o conteúdo, no conteúdo não há divergência alguma, não há incoerências. A Bíblia, no seu conteúdo, é absolutamente coerente do princípio ao fim. E se alguém acha ou encontrar alguma incoerência, o problema está na pessoa, não na Bíblia. Certo? E agora reparem que ela aqui continua a dizer. Existiu uma união semelhante na natureza de Cristo, que era o Filho de Deus e Filho do homem. Isto também é verdade com relação à Escritura, como foi em relação a Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é que ela está aqui a dizer? Reparem, assim como na pessoa de Cristo estavam presentes, quer a natureza divina, quer a natureza humana, pois bem, na palavra de Deus também está a natureza divina, porque Deus é que é o autor, mas também está a natureza humana porque os homens expressam aquilo que Deus revelou à sua mente na sua própria linguagem. Reparem, se eu agora vos pedisse aqui um trabalho, que não vou pedir, mas se eu pedisse, olha irmãos, cada um de vós faça agora, por exemplo, um resumo daquilo que eu disser aqui esta noite. Bom, certamente que em termos de conteúdo, vocês iam praticamente dizer todos a mesma coisa, mas a forma cada um de vós se exprimiria da sua maneira. Foi assim que aconteceu. Isto não tem nada de misterioso, é simples. Escritos em épocas diferentes por homens de origem e posição diversas e variando entre si quanto à sua capacidade intelectual e espiritual. Estão a ver? Eles não tinham todos a mesma capacidade intelectual ou espiritual. Reparem, nós encontramos homens muito cultos, como Paulo, e encontramos homens simples, sem grande cultura, como, por exemplo, Amós, que era pastor. Mas reparem, não era por ser pastor que era menos importante por isso. Encontramos estadistas como Isaías, como Daniel, que viveu na corte de Babilónia, depois também do Império Medo-Persa. Portanto, encontramos homens de diferentes backgrounds, com capacidades diferentes. Mas Deus usou, porque o que interessa para Deus não é tanto a capacidade intelectual, mas é a sua disposição em colocar-se ao serviço do Senhor. Certo? Portanto, escritos em épocas diferentes por homens de origem e posição diversas e variando entre si quanto à sua capacidade intelectual e espiritual, os livros da Bíblia oferecem um grande contraste de estilos. E este grande contraste de estilos existe porquê? Mais uma vez, porque os seus autores são diferentes. Bem como uma grande variedade na natureza dos assuntos apresentados. Os diversos escritores usam diferentes formas de expressão. Lá está, isto depende da parte humana. Mas, nunca se esqueçam, por detrás da parte humana está Deus como revelador supremo. Frequentemente, a mesma verdade é apresentada com mais pormenores por um do que por outro. E como vários escritores apresentam um tema sob vários aspectos e relações,
pode parecer, reparem bem, pode parecer ao leitor que encara o assunto de forma superficial, sem cuidado ou com preconceito. Este é outro problema, porque muitas pessoas acercam-se da Bíblia já com um enorme preconceito, e sabem, quando o preconceito existe, está tudo estragado. Porque nós podemos olhar para algo e ver aquilo que nós queremos ver. Aliás, que o preconceito nos induz a ver, e não aquilo que lá está. E muitas pessoas pegam na Bíblia e leem-na com preconceito. Claro, depois leem aquilo que querem ver, obviamente. Que há discrepância ou contradição, ou seja, para quem é que há discrepância ou contradição na Bíblia? Para o leitor superficial ou para o leitor preconceituoso. Mas o estudante reverente e sério, com um discernimento claro, vê uma profunda quê? Uma profunda harmonia. Amigos, não há discrepância alguma no conteúdo da Bíblia. Ok? Todos eles, porém, atuam sob a direção, cá está, todos eles, escritores, porém atuam sob a direção do mesmo Espírito, para apresentar aquilo que exerce sobre o seu espírito uma mais profunda impressão, resultando daí uma variedade de aspectos da mesma verdade, mas que se harmonizam perfeitamente entre si. Reparem, por exemplo, nos Evangelhos, nós temos 4 Evangelhos, certo? E o que é que os Evangelhos tratam, basicamente? Tratam do ministério de Jesus Cristo quando esteve nesta terra, certo? Reparem, os 4 evangelistas não dizem a mesma coisa. Quer dizer, no conteúdo, vão todos focar em Jesus, do seu ministério, naquilo que ele disse, naquilo que ele fez, enquanto esteve nesta terra. Mas reparem, a forma como cada um escreve, muito diferente. Então, João, por exemplo, relativamente aos outros evangelhos, são chamados evangelhos sinóticos. Muito diferente. Agora, quer dizer que um foi mais inspirado do que os outros? Não. Os 4 foram inspirados, mas lá está, consoante a capacidade de cada um, consoante aquilo que mais chamou a atenção a cada um, assim eles exprimiram isso, certo? Ok. As verdades assim reveladas formam um todo perfeito que se adapta admiravelmente às necessidades humanas em todas as condições e experiências da vida. Amigos, este é o elemento mais espetacular da Bíblia. É que tudo aquilo que está escrito na Bíblia satisfaz todas as necessidades, eu digo, espirituais do ser humano em todas as épocas. E reparem, quando nós hoje vamos estudar a Bíblia, sabem uma coisa? Nem todos nós vamos logo captar todas as verdades ao mesmo tempo. O que é que nós captamos? Pois bem, nós captamos aquilo que vai ao encontro das nossas necessidades. E por isso é que uns gostam mais de ler as epístolas de Paulo, outros gostam mais de ler os Evangelhos, outros gostam mais de ler outras epístolas. Porquê? Porque, reparem, depende da necessidade de cada um. Mas uma coisa é certa, cada ser humano, em qualquer cultura, em qualquer época, pode encontrar seguramente na Bíblia, na Palavra de Deus, resposta para todas as suas necessidades. E depois as necessidades também, em cada um de nós, com o tempo vão mudando. À medida que nós vamos crescendo espiritualmente, o que é que acontece? Pois bem, algumas necessidades que já foram satisfeitas, entretanto nós ficamos já satisfeitos aí, mas entretanto criam-se outras necessidades. E depois nós vamos descobrindo na Palavra de Deus coisas que até ali não tínhamos descoberto. Isso passa-se comigo, está sempre a passar-se comigo, e estou sempre a descobrir novas coisas, certo? Bom, vou precisar de ajuda. Ele guiou a mente na escolha do que deviam dizer e escrever. Cá está, guiou o quê? A mente, não a mão. A escrever, foi a mente. Ele guiou a mente na escolha do que deviam dizer e escrever. O tesouro foi confiado a vasos de barro, sem, contudo, perder coisa alguma da sua origem celestial. Cá está. Apesar de serem das verdades serem expressas em linguagem humana, pois bem, isso não põe em causa a sua origem divina. Isto é preciso que fique claro, certo? O testemunho é transmitido através da imperfeita expressão da linguagem humana. Cá está. Reparem, a linguagem humana é sempre imperfeita. Eu dou-vos um exemplo. Quando nós lemos, por exemplo, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito por João quando ele estava em que ilha? Lembram-se? A ilha de Patmos, no mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia. Reparem, eu estou absolutamente convencido, e não tenho problema nenhum em dizer isto, que aquilo que João exprimiu está muito aquém daquilo que ele viu. Porque ele simplesmente não conseguiu exprimir por palavras a maravilhosa revelação das visões que Deus lhe deu. E porquê? Reparem, quando nós lemos a descrição, por exemplo, da Nova Jerusalém, eu acredito que fica muito aquém daquilo que ele viu.
Mas ele tentou fazer o melhor, isso não tenho dúvidas nenhumas, tentou fazer o melhor. Mas mesmo assim, fica aquém. Reparem, não acontece muitas vezes connosco, nós às vezes queremos exprimir uma ideia. Eu lembro às vezes algum irmão, pastor, eu sei o que é que quer dizer, mas não consigo dizer. Isso às vezes acontece connosco. Nós temos uma ideia na mente, nós queremos transmitir aquela ideia a alguém, mas não encontramos palavras para saber transmitir da melhor maneira. Pois bem, com os autores bíblicos aconteceu exatamente isso. A revelação era tão grande, eles fizeram o seu melhor, mas ao exprimirem isso, ficou um pouco aquém daquilo que é a realidade. O testemunho é transmitido através da imperfeita expressão da linguagem humana, conservando, apesar disso, o seu caráter de testemunho de Deus, no qual o crente submisso descobre a virtude divina, cheia de graça e de verdade. Na sua palavra, Deus deu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. Isto é o importante, amigos. Se nós queremos a salvação, e todos nós, espero que é isso que nós desejamos, pois bem, nós podemos ter a certeza que o conhecimento necessário para a salvação está todo na palavra de Deus. Todo. Não precisamos de buscar em nenhum outro sítio. As Santas Escrituras devem ser aceitas como a autoridade da infalível revelação da sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. E quanto aqui, deixem-me dizer uma coisa, a pedra de toque, o que é que isto quer dizer? À medida que nós vamos vivendo a nossa experiência espiritual, reparem, muitas vezes nós deparamos com questões, com dúvidas, nós vivemos dilemas. Há aqui alguém que nunca tenha tido dúvidas, nunca tenha vivido dilemas? Bom, se alguém se atreve a dizer isso, eu vou-vos dizer, bom, não é um ser humano, é um ser extraterrestre. Todos nós, seres humanos, vivemos às vezes questões, dúvidas. Agora sabem, quando nós vivemos essas dúvidas na nossa experiência espiritual, eu vou-vos ainda ser mais específico. Muitas vezes, às vezes me vêm pensamentos à mente, eu digo assim, espera lá, isto duas uma. Ou é Deus que me está a inspirar isto, ou então é o outro. E agora, como é que eu posso ter a certeza? Sabem que às vezes o inimigo coloca ideias na nossa mente e algumas dessas ideias que ele coloca na nossa mente não são necessariamente ideias, às vezes, de má aparência. Claro, por exemplo, se eu tenho um sentimento, olha, mata aquela pessoa, eu já sei de onde é que isto vem. Nem preciso estar duas vezes a pensar. Se eu tenho o pensamento de ir roubar alguém ou de adulterar com alguém, eu já sei de onde é que isto vem. Mas há outras sugestões que o inimigo coloca na nossa mente e que tem uma aparência muito bonita. Mas às vezes nós ficamos ali na dúvida, bom, mas será que isto vem de Deus ou não vem de Deus? Sabem uma coisa? Onde é que nós podemos ter a certeza se aquilo vem de Deus ou não? Só e apenas na palavra de Deus. Se nós encontrarmos algo na palavra de Deus que comprove, por exemplo, já me aconteceu, eu ter uma ideia e depois encontrar na palavra de Deus exatamente aquilo que vai ao encontro da ideia. Eu disse, uau, agora eu tenho a certeza. É como se fosse o selo de confirmação. Mas também já me aconteceu o contrário. Eu encontrar na palavra de Deus algo que contradiz a ideia. E eu aí, o outro queria me enganar. Então, o que é que permite eu ter a certeza se aquilo que vem à minha mente vem de Deus ou vem do inimigo? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a norma, é o padrão, é a bitola, é o metro. E qualquer pessoa que achar que não precisa da palavra de Deus como bitola, como norma, está totalmente enganada. Ok? Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Quanta Sagrada Escritura? Toda. Não é só apenas alguma. Toda. E serve para quê? Para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja o quê? Perfeito e esteja pronto para fazer o bem. Isto é uma versão bíblica que é uma versão mais atualizada ou mais recente. Contudo, Contudo, o facto de Deus ter revelado a sua vontade aos homens através da sua palavra não invalida, isto é importante, irmãos, escutem bem, não invalida a necessidade da contínua presença e direção do Espírito Santo. Deixem-me dar-vos um exemplo. Hoje vivemos num mundo cheio de tecnologia. Imaginem um GPS. Sabe o que é um GPS? Toda a gente sabe o que é um GPS hoje, ok? Um aparelho, lá dentro do aparelho o que é que lá está? Um software, um programa. Foi lá instalado pelo fabricante. Agora, tentem funcionar com o GPS sem que o GPS consiga apanhar o satélite. Não funciona. Então o que é necessário? O GPS, para funcionar e para nos ser útil, tem que ter duas coisas. Tem que ter o software instalado lá dentro e depois tem que ter uma ligação ao satélite. E a ligação ao satélite é que vai permitir ao GPS, ao aparelho, dizer-nos onde é que nós nos encontramos exatamente e quais as direções devemos seguir para chegarmos ao nosso destino.
Se o software não estiver instalado, também o satélite pouco serve. Não serve para nada. Portanto, o que é necessário? Uma combinação entre o software que está dentro, digamos, o que está registado. O software é um registro que é feito e que é introduzido no hardware do aparelho, mas depois uma ligação viva ao satélite. Pois bem, amigos, com a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus, o texto bíblico, é o software que nós temos à disposição. Mas nós precisamos da ligação ao satélite, entre aspas. Ligação ao Espírito Santo. E se nós não temos a ligação ao Espírito, nós temos o texto todo, temos o software, mas serve para quê? Não serve para nada. Da mesma forma, só o Espírito Santo sem a palavra de Deus também não serve. É preciso as duas coisas. Entenderam a minha analogia? Então diz assim, portanto, não invalida o quê? A necessidade da contínua presença e direção do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para tornar a palavra clara aos seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Se eu não tiver a direção e a iluminação do Espírito na minha mente, eu não percebo patavina da palavra. E reparem, amigos, o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos a escrever o que escreveram é o mesmo que está na disposição de iluminar a nossa mente. Para quê? Para compreendermos essa mesma palavra. Uma vez li alguém dizer que a palavra de Deus é o único livro que nós podemos ler com o autor ao nosso lado. Não é fantástico sabermos isto? Nenhum outro livro isso é possível. Quer dizer, se conhecerem o autor e podem estar fisicamente ao lado, mas isso é muito pouco provável. Pois bem, com a palavra de Deus, cada um de nós pode ler esse maravilhoso livro com o autor ao seu lado. Isto é fantástico. E agora reparem, e como foi o Espírito de Deus que inspirou a Escritura Sagrada, é impossível que o seu ensino seja quê? Contrário ao da palavra. Então, isto é mais do que óbvio. E, portanto, quando alguém pensa que está a ser inspirado pelo Espírito Santo, mas crê em algo que é contradito pela Bíblia, nós podemos ter a certeza absoluta que essa pessoa não é dirigida pelo Espírito de Deus. Amigos, não tenham dúvidas quanto a isso. Não tenham nenhumas dúvidas quanto a isso. Olhem aqui, o Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, para se sobrepor à Bíblia. Pois esta afirma explicitamente que a palavra de Deus é a norma pela qual todos os ensinos e experiências devem ser aferidos. Eu gosto desta palavra aqui, aferidos, ou seja, testados. A palavra de Deus é que testa tudo. Diz o apóstolo João, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Gosto da forma como esta versão apresenta este texto de 1 João 4.1. Não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. E olhem que há muitas pessoas hoje em dia a dizer, eu tenho o Espírito de Deus. Uma vez encontrei um indivíduo, já foi há muitos anos atrás, que entrei em conversa com ele e a determinado momento ele disse que tinha vivido uma experiência de conversão e eu disse, ótimo, olha, eu também tinha vivido. E então começámos ali a conversar, uma conversa muito interessante no início, mas a determinado momento ele disse-me isto, mas agora eu tenho a certeza que sou dirigido pelo Espírito de Deus e por isso não preciso mais da Bíblia. E as minhas antenas ficaram todas no ar. Disse, o quê? Não, estás enganado. E ele ficou furioso comigo. Disse, estás completamente enganado. Continuas a precisar da palavra de Deus. O facto de seres guiado pelo Espírito não invalida a necessidade da palavra de Deus. Pelo contrário, se o Espírito dirige, tu precisas da palavra. Ele vai-te dar a necessidade de recorreres à palavra. Ok? Porque há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo, se há. Isaías declara a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá amanhã para eles. Aqui gosto da versão que é muito comum entre o mundo anglófono, que é chamada King James Version, que diz, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. There is no light in them. Ou seja, não existe a luz da inspiração na mente dessa pessoa. E por isso ela não fala de acordo com o que está escrito. Como o ministério do Espírito é de importância vital para a Igreja de Cristo, é um dos planos de Satanás, através dos erros dos extremistas e fanáticos, cobrir de desprezo a obra do Espírito Santo e levar o povo de Deus a negligenciar o quê? A fonte de poder que o próprio Deus concedeu ao seu povo. Agora reparem, Ellen White fala aqui que é um dos planos de Satanás usar-se de indivíduos que ela apelida de extremistas e fanáticos.
Sabem, muitas vezes a nossa compreensão, a nossa definição de extremistas e fanáticos não é exatamente esta que ela aqui apresenta. Estes extremistas e fanáticos, quem são? São aqueles que cobrem de desprezo a obra do Espírito Santo e negligenciam a fonte de poder que o próprio Deus concedeu ao seu povo. Por outras palavras, são pessoas que até querem supostamente fazer o bem, mas prescindindo do Espírito Santo. Ou não dando importância ao Espírito Santo. Isto é um perigo muito grave. Quando alguém pensa que consegue compreender a palavra de Deus ou seguir as recomendações de Deus na sua vida sem o apoio do Espírito Santo, está tentando o impossível. E porquê que eu afirmo perentoriamente que está a tentar o impossível? É muito simples, irmãos. Reparem, Jesus não disse sem mim, quanto é que podemos fazer? Nada. E quando o apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Amigos, sem Cristo, sem a operação do Espírito Santo em nós, não somos nada. Nada. Podemos ter as melhores intenções. Não chega. Não chega. Aliás, há quem diga que de boas intenções está o quê? O inferno cheio, exatamente. Portanto, em harmonia com a palavra de Deus, o seu Espírito deveria continuar a atuar durante todo o período da dispensação evangélica. Durante os séculos em que as Escrituras, quer do Antigo Testamento, quer do Novo, estavam a ser dadas, o Espírito Santo não deixou de comunicar luz a mentes individuais. Cá está, a mentes. Para além das revelações a serem incorporadas no cânon sagrado. Então o Espírito Santo esteve sempre atuando. Não poderia ser de outra maneira. E hoje, graças a Deus por isso, o Espírito Santo continua ativo. E quando nós suplicamos o Espírito Santo, eu penso sempre naquele texto de Lucas 11:13. Sabem o que é que diz Lucas 11:13? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo, mas a quem? Àqueles que lhe o pedirem. E Tiago, no capítulo 1, o que é que ele diz? Se alguém necessita de sabedoria, o que é que deve fazer? Peça a Deus. E quando nós pedimos a Deus, o que é que acontece? Ele diz assim, vou pensar um bocadinho. Não. Diz lá que Ele a todos dá liberalmente. É só nós pedirmos. Sabem, nesse texto de Lucas 11:13, há uma coisa interessante. Quando diz lá, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Já pensaram, amigos? Eu penso muitas vezes isso para mim mesmo. Nós não damos boas dádivas aos nossos filhos porque somos bons. Nós damos boas dádivas aos nossos filhos apesar de sermos maus. É o que o texto diz. Então reparem, o que é que Jesus quis enfatizar com essa palavra? O que ele quis enfatizar é, pensem um bocadinho, era como se Jesus estivesse a dizer, isto agora é a linguagem minha. É como se Jesus estivesse a dizer, pensem um bocadinho, se vós que sois maus, apesar de seres maus, conseguis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que é bom, não dará coisas boas aos seus filhos. É lógico. E qual é a melhor coisa boa que o Pai Celestial pode dar aos seus filhos? O Espírito Santo. Isto é absolutamente fantástico. Em harmonia com a própria Bíblia relata como, através do Espírito Santo, os homens receberam advertências, reprovações, conselhos e instruções em assuntos que não estavam de modo nenhum relacionados com a dádiva das Escrituras. E mencionam-se profetas de várias épocas, de cujas mensagens não há nada registado. Reparem, quando diz aqui, mencionam-se profetas de várias épocas, de cujas mensagens não há nada registado. Sabem que a Bíblia fala de profetas que até escreveram livros, mas esses livros não existem no cânon? Existem. Aliás, existem outros profetas que deram mensagens importantes e que nem sequer escreveram livros. Eu pergunto-vos, onde é que está o livro do profeta Eliseu? O livro do profeta Elias, foi um grande profeta em Israel. Onde é que está o livro do profeta Elias? Onde é que está o livro do profeta Natã, que foi falar com Davi? Onde é que está o livro de João Batista, no Novo Testamento? Não existe. Mas isso o que é que quer dizer? Quer dizer que, apesar de esses homens terem recebido mensagens de Deus, terem dado ao povo mensagens de Deus, nem todos os profetas tiveram as suas mensagens incorporadas no cânon. Certo? Da mesma forma, depois da conclusão do cânon das Escrituras, o Espírito Santo continuaria a sua ação, esclarecendo, advertindo e confortando os filhos de Deus. Ou seja, ele esteve em ação fora do cânon, ele esteve em ação no cânon, ele esteve em ação antes do cânon, depois do cânon. O Espírito Santo está acima de tudo isso.
Jesus prometeu aos seus discípulos o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará quantas coisas? Todas as coisas. Atenção, todas as coisas, que coisas? As coisas estão reveladas. Conhece aquele texto de Deuteronômio 29, 29, diz... Quem é que conhece esse texto? Diz lá. Pertencem ao Senhor nosso Deus, porém reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Então reparem, esse texto o que é que nos ensina? Ensina-nos uma coisa muito importante, amigos. Deixem-me aqui partilhar convosco. Quer dizer que há coisas que estão encobertas, só Deus conhece. Então o que é que quer dizer? Vamos imaginar, tentem imaginar na vossa mente um grande círculo, ok? E vamos chamar este círculo o círculo A. Esse círculo A, que é um círculo enormíssimo, contém todo o conhecimento que Deus possui. Agora, dentro desse grande círculo A, vamos imaginar um subcírculo B, exatamente. E esse subcírculo B é a revelação que Deus achou por bem fazer chegar a nós, humanidade. Quer dizer que a diferença entre o círculo A e o círculo B é um conhecimento que só Deus tem, nós não temos. Quando Jesus disse que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade, é toda a verdade do subcírculo B. Não é da diferença entre o B e o A. Porque há coisas, são as tais coisas encobertas, que Deuteronômio 29, 29 nos diz, que só Deus sabe. E por muito que nós tentemos, nunca lá vamos chegar. Podemos gravatar, podemos fazer 30 por uma linha, não vamos lá chegar. Isso é garantido. Por isso é que eu sinto uma grande prudência e não gosto de ir para além daquilo que está escrito. Porque quando nós entramos num caminho que vai para além daquilo que está revelado, sabe onde é que nós facilmente podemos cair? Na especulação. Isso não interessa para nada. Portanto, mantenhamos naquilo que está revelado, porque aquilo que está revelado, nós sabemos que é suficiente para nós. Eu não preciso mais nada. Porque é que eu agora ando aqui a querer... Há pessoas que às vezes querem andar a querer descobrir coisas que não estão reveladas. Para quê? Não serve para nada. Portanto, Ele vos guiará em toda a verdade revelada. E vos anunciará o que há de vir. E vos anunciará o que há de vir. O que é que isto significa? Que o Espírito Santo teria um papel predominante na revelação da profecia, das previsões. As Escrituras ensinam de forma clara que estas promessas, longe de se limitarem aos dias apostólicos, se estendem à Igreja de Cristo em todos os séculos. O Salvador afirma aos seus seguidores: estarei sempre convosco até ao fim do mundo. E Cristo estará sempre connosco até ao fim do mundo através de quem? Através do Espírito Santo. Não compreendemos nós, adventistas do sétimo dia, que neste momento Cristo não está na terra, está no céu. E está no céu aonde, exatamente? No santuário celestial. E dentro do santuário celestial, em que sítio mais especificamente ainda? No lugar santíssimo. Então, se Jesus está no lugar santíssimo, como é que Ele pode estar nesta terra? Não está. Ele próprio prometeu que deixaria outro Consolador. E quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo é Deus, tem as mesmas credenciais de Cristo, portanto, tê-lo a Ele é como se tivéssemos Cristo. Aliás, vimos isso numa reunião aqui há pouco tempo. Ok? E Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito foram postos na Igreja para preparar os crentes para servirem uns aos outros e formarem um verdadeiro corpo de Cristo. Assim poderemos viver todos unidos pela fé e pelo conhecimento do Filho de Deus. Seremos pessoas adultas espiritualmente, conseguindo aquela medida de perfeição que Cristo nos apresenta. Como é que isto é possível? Claro que é possível. Como? Através do Espírito Santo, através da ajuda que Deus nos pode dar e quer dar. O apóstolo Paulo orava em favor dos crentes da igreja de Éfeso. Peço a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e digno de todo o louvor, que vos dê o Espírito de sabedoria e vos mostre a melhor maneira de o conhecerem. Que Ele ilumine o vosso entendimento para poderem descobrir a grande esperança que o seu chamamento nos traz e o poder extraordinário que Ele nos dá a nós que temos fé. O ministério do Espírito Divino, iluminando a compreensão e abrindo a mente, cá está mais uma vez, a mente, para as coisas profundas da Santa Palavra de Deus, era a bênção que o apóstolo suplicava para a igreja de Éfeso. E eu estou totalmente convencido, irmãos, que se o apóstolo Paulo hoje estivesse vivo e pudesse exprimir-se, era exatamente a mesma bênção que ele suplicou para os crentes de Éfeso, que ele suplicava para os crentes de Canelas e para os crentes de qualquer outra igreja em qualquer parte do mundo. Porquê? Porque sem o Espírito Santo, ninguém tem participação na vida divina. Portanto, o Espírito eu volto a dizer o que disse há bocadinho, é o melhor dom, é o maior dom que Deus pode e quer dar a cada um dos seus filhos. E nós não deveríamos passar um dia sem pedir
a assistência e o poder do Espírito Santo sobre nós. Depois da maravilhosa manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro exortou o povo para que se arrependesse e fosse batizado em nome de Cristo para a remissão dos seus pecados e disse, e receberão o quê? O Espírito Santo. Que promessa maravilhosa. Pois a promessa de Deus é para vocês e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor nosso Deus quiser chamar. Todos os que estão longe eram aqueles que haveriam de vir, ou seja, das gerações ainda por vir. Numa imediata ligação com as cenas do grande dia de Deus, o Senhor, através do profeta Joel, prometeu uma manifestação especial do seu Espírito. Esta profecia teve um cumprimento parcial no derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, mas, escutem bem, atingirá o seu pleno cumprimento quando? Na manifestação da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho. Amigos, isto é uma certeza. Não estamos a lidar aqui com, faz de conta que, não estamos aqui a lidar com, pode ser que, não. Uma das coisas que me fascina, mas é mesmo a palavra exata, uma das coisas que me fascina na palavra de Deus é que na palavra de Deus nós lidamos com certezas. E certezas absolutas. Não há ali de... Aliás, Jesus até disse no Sermão da Montanha que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Então, se Ele pediu isso de nós, vocês acham que Ele era sim e não? Jesus não brinca. Portanto, se Ele quer que nós possamos refletir o seu caráter, e se Ele nos pediu que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não, o que é que se quer dizer? Que Ele é o Deus dos sims ou dos nãos. Não há ali meio termo. Não há ali penumbras no meio, nada. É certezas. E uma das certezas é esta. O Espírito Santo acompanhará o quê? A obra final do Evangelho. Não estamos a lutar sozinhos, amigos. Quando o Senhor nos pede ide fazer discípulos, não vamos sozinhos. Quando o Senhor quer que nós pregamos as suas verdades fundamentais, não estamos a defender teorias nossas. Estamos a defender a palavra de Deus. E quando nós defendemos a palavra de Deus, podemos ter a certeza absoluta que o Espírito Santo nos acompanha, está connosco. Sabem que por vezes é difícil nós, por exemplo, proclamarmos algo ou falarmos algo que vai a contracorrente da cultura onde nós vivemos. O que é que nos deve dar a força e a motivação para mesmo assim nós falarmos? É o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos coragem. Como é que tantos homens e mulheres ao longo dos séculos tiveram coragem de ir a contracorrente? Porque sabem uma coisa? Todos aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador e aceitam as suas verdades, todos eles, em todas as épocas, tiveram que lutar contra a corrente. E hoje não é diferente. Reparem, nós somos aqui um grupo que, amigos, quer queiramos assumir ou não, nós estamos contra a corrente. E porquê? Porque a nossa sociedade rege por princípios ou valores, ou melhor, não valores, que nós não suportamos. E, portanto, nós temos que apresentar valores, que são os valores, não os nossos, mas os valores de Deus. E para fazermos isso, ao anunciarmos os nossos valores, estamos automaticamente a ir contra a corrente. E muitas pessoas estão... O que é ir contra a corrente? Imaginem, vem um mar de gente a caminhar nesta direção e a gente vai no sentido oposto. Quer dizer, a gente tem que furar ali pelos... Não é fácil, mas é isso que nós temos que fazer. Agora, temos a certeza que o Espírito nos acompanhará na obra final do Evangelho. A grande controvérsia entre o bem e o mal há de crescer de intensidade até ao tempo do fim. Não pensem, amigos, que isto vai diminuir de intensidade. Vai aumentar. Está escrito. Agora, não se esqueçam de uma coisa também. O que é que cresce de intensidade? Não é só o mal. Também é o bem. Também o bem vai crescer. Ou seja, o mal vai crescer, é verdade. E estamos a ver, quem é que não vê? Mas olhem que o bem também. O bem também. E isso nos deve animar, porque Deus vai, e Deus tem imensos recursos à sua disposição para fazer com que o bem possa ficar cada vez mais forte. De modo que aqueles que querem escolher o bem sintam ânimo para prosseguir nesse caminho. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, irmãos. Peço desculpa. Exatamente. Em todas as épocas, a ira de Satanás tem-se manifestado contra a Igreja de Cristo. Em todas as épocas. E Deus tem concedido a sua graça e o seu Espírito sobre o seu povo para o fortalecer na luta contra o poder do maligno. Isto foi em todas as épocas. Não pensem que é apanágio da nossa época. Hoje vivemos o mesmo que o povo de Deus viveu em séculos passados. Por isso é que, quando nós pegamos na palavra de Deus, que é, por assim dizer, um livro da história do povo de Deus ao longo do tempo, nós sentimos encorajamento ao ver
como é que Deus agiu no passado para com o seu povo nessa altura. Nós encontramos encorajamento ao ler as histórias de homens e mulheres de fé e ver como é que eles reagiram perante a adversidade. A mesma adversidade que nós enfrentamos hoje. Não é diferente. Quando os apóstolos de Cristo receberam a incumbência de levar o Evangelho até aos confins da terra e escrevê-lo para as gerações futuras, foram especialmente dotados com o quê? Com a iluminação do Espírito, cá está. À medida, porém, que a Igreja se aproxima da hora da sua libertação final, Satanás está a trabalhar com grande poder. Mas atenção, embora isto seja verdade, e é, o Espírito de Deus vai trabalhar igualmente com grande poder. E nós temos a promessa de que no tempo do fim haverá a chuva serôdia, que terá resultados ainda maiores do que teve a chuva temporã. De modo que, amigos, não estamos sós. Temos o maior poder de todo o universo do nosso lado. O poder do Senhor, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se não é essa certeza que anima a nossa mente, amigos, então nós entramos em pânico. Entramos em pânico mesmo. E olhem que, por falar em pânico, há cada vez mais pessoas a sofrer de depressões, de problemas mentais, porque as pessoas estão apavoradas. Olham para o mundo. Reparem, a sociedade compõe-se a olhos vistos. É a economia, é os sistemas políticos, é os sistemas filosóficos, é tanta coisa, é a moralidade, é a maldade que cresce cada vez mais. São os desastres e as catástrofes naturais. Ainda neste ano que passou, vimos aqui em Portugal o que é que os incêndios fizeram. Coisa que nunca tinha acontecido. Reparem, eu sempre ouvi falar de incêndios que havia, mas incêndios que fizeram tão grande número de mortos, mais de 100 mortos. Às vezes havia 1, 2 bombeiros que morriam numa época de incêndios, quando muito. Agora, num ano só, 100 pessoas. Isto é terrível. E as pessoas olham para isto, elas ficam em pânico. Em pânico. Eu vou-vos dizer, se não fosse a esperança que eu tenho, eu também entraria em pânico. Só que quando eu contemplo estas coisas, mas depois digo, uau, espera aí, Paulo, isto foi tudo previsto, isto está a acontecer segundo os... Eu fico animado. Quer dizer, não é animado pelas desgraças, atenção, não me interpretem mal. Não é animado pelas desgraças. Fico animado apesar das desgraças. Porque eu consigo ver para além da desgraça. E é isso que Deus nos convida a fazer, a cada um de nós. Peço desculpa. Aqui. Ele desceu a voz, está cheio de ira por saber que lhe resta muito pouco tempo. Ele trabalhará com grande poder por meio de falsos milagres e prodígios. E amigos, vou-vos dizer uma coisa. Estes falsos milagres e prodígios vão ser cada vez em maior número. Sabem, as pessoas em geral gostam muito de aquilo que os ingleses dizem show-off. Espetáculo. E claro, os sinais e prodígios dão um espetáculo. E as pessoas gostam de ver espetáculo. E depois correm para líderes religiosos que fazem espetáculo, que fazem muita coisa. Reparem, quem é que está por detrás deste espetáculo? É o inimigo. E as pessoas estão a ser enganadas, pior do que tudo, não sabem que estão a ser enganadas. Isso é que é o mais triste. Durante 6.000 anos, esse Espírito Superior, cá está, 6.000 anos. Esse Espírito Superior, que já foi o maior entre os anjos de Deus, ele próprio é um anjo, tem estado totalmente entregue a um trabalho de engano e ruína. E a mais profunda perícia e astúcia satânicas adquiridas, toda a crueldade desenvolvida durante esta luta de muitos séculos, serão usadas contra o povo de Deus no conflito final. Arrepia um bocadinho ler isto, não? Ou seja, toda a astúcia que ele desenvolveu, não foi em 6 anos, nem em 6 décadas, nem em 6 séculos, em 6 milénios. Toda a astúcia que ele desenvolveu em 6 milénios, ele vai empregar contra o povo de Deus. Agora, sabem uma coisa? Não há astúcia, por mais intensa e forte e subtil que o inimigo possa usar, que o Espírito de Deus não seja capaz de desmontar. E se nós tivermos o Espírito de Deus, nós teremos a capacidade dada por Deus, não por nós próprios. Esqueçam a nossa capacidade. Ela não vale zero. Vale zero. Mas quando nós pedimos ao Espírito de Deus que nos apoie, nos sustenha, venha até nós, o Espírito na nossa mente ajuda-nos a compreender os enganos do inimigo. Amigos, aquilo que eu quero que fique aqui claro na reunião de hoje é a necessidade absoluta e imperiosa que eu e cada um de vós temos do Espírito Santo de Deus.
Sem isso, nada feito. É neste tempo de perigos que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento do Senhor. Reparem, teremos de anunciar a mensagem do segundo advento, mas em que tempo? Em tempo de perigos. E amigos, não pensem que nós ao anunciarmos algo que até é extremamente positivo, nós vamos ter todas as cortesias e todas as atenções. Aliás, eu não estou a dizer nada que vocês não tenham já sentido na pele. E mais do que uma vez, seguramente. Não, nós estamos a apresentar uma boa mensagem, mas essa boa mensagem, nós encontramos sempre resistências. Reparem que melhor esperança, a esperança da segunda vinda de Cristo. Paulo chama a bem-aventurada, a bendita esperança. E, portanto, quando nós apresentamos essa bem-aventurada esperança a outros, somos ridicularizados. Não sei se alguns aqui viram um vídeo que está no YouTube sobre um programa que passou na BBC, onde estava lá uma série de líderes religiosos, estava lá um pastor adventista. Coitadinho, ele foi quase comida adentada por aqueles que lá estavam. Porquê? Porque ele falou na sua crença na segunda vinda de Cristo, como uma vinda literal. E, sobretudo, um sacerdote católico virou-se contra ele, quase que o destruiu verbalmente, como se fosse, e o chamou de fanático, de fundamentalista, etc. Toda a gente a rir-se com risos de escárnio. Reparem, é o que nos espera. Ou esperam outra coisa? Agora, apesar de termos reações destas, nós devemos manter-nos firmes na nossa crença e firmes no nosso testemunho. Agora, a grande questão é como é que nós vamos conseguir suportar tamanha oposição? Só através do Espírito Santo, amigos. Não tenham dúvidas. É neste tempo de perigos que os seguidores de Cristo estão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento do Senhor para prepararem um povo que se encontre sem faltas, sem pecados e em paz para a volta do Senhor. Gosto aqui desta expressão que aparece em 2 Pedro 3,14 nesta versão. E neste tempo, a dádiva da graça divina e do poder não é menos necessária à Igreja do que no tempo dos apóstolos. Claro que não é menos necessária. Eu até diria, é talvez ainda mais necessária, e já vão ver porquê. Através da iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram mostradas à autora destas páginas. Como é que ela percebeu? Através da iluminação do Espírito Santo. De vez em quando foi-me permitido contemplar a ação em diversas épocas do grande conflito entre Cristo, o príncipe da vida, o autor da nossa salvação, e Satanás, o príncipe do mal, o autor do pecado, o primeiro transgressor da santa lei de Deus. A inimizade de Satanás contra Cristo tem-se manifestado contra os seus seguidores. Claro, ele não pode fazer nada contra Cristo. Aliás, tentou quando Cristo esteve nesta terra, é verdade. Mas assim que Cristo ascendeu de novo ao céu, acabou. Ele não pôde fazer mais nada. Então, para onde é que ele vira a sua fúria, a sua raiva, o seu ódio? É contra os seguidores de Cristo. E, aliás, nós recentemente até vimos isso. Por exemplo, aqueles indivíduos doidos, deslocados do ISIS, Estado Islâmico. Quantos cristãos eles não cortaram a cabeça? Degolaram, outros meteram em caixas e afundaram em água. Quem é o Espírito que está por trás dessa gente doida, deslocada? Não tenham dúvidas, amigos. É o Espírito de Satanás. E que crimes é que aquela gente cometeu para serem tratados dessa forma? Muito simples. Não cometeram crime nenhum. São cristãos. São cristãos. Terrível. Amigos, não estamos numa brincadeira. Nós estamos num conflito sério. Num conflito sério. E embora nós vivamos aqui numa sociedade onde aparentemente não somos tão perseguidos, digo bem, aparentemente. Porque há muitas formas de perseguição, não é só a perseguição física, direta. Há a perseguição psicológica, há a pressão psicológica, há muita coisa. E todos nós, de uma forma ou de outra, nós sentimos muitas vezes essa pressão. Porquê? Porque nós lidamos na sociedade com pessoas que não têm o Espírito de Deus. Olhem, sabem uma coisa? Em 1991 tive a oportunidade de visitar pela primeira vez, já depois visitei uma segunda vez, o ex-campo de concentração nazi de Dachau, na Alemanha. Foi o primeiro que os nazistas montaram. E vou-vos dizer uma coisa, quando eu estava naquele campo, a minha mente estava em efervescência. Eu estava a tentar imaginar aquilo que cerca de 40 anos atrás, ou quase 50 anos atrás, muitos daqueles que lá tinham estado naquele campo viveram na pele. E sabe, eu estive dentro das câmaras de gás.
Eu tentei, mais uma vez digo, tentei, porque é impossível, tentei imaginar o que aquelas pessoas sofreram. Sabem qual foi o grande pensamento que me veio à mente e que eu registrei desde essa altura? Aquilo que os seres humanos são capazes de fazer quando o Espírito de Deus se afasta deles. Vocês acham que aqueles indivíduos que eram os responsáveis por aquele campo de concentração e por outros, vocês acham que o Espírito de Deus estava com aquela gente? Impossível. Qual era o Espírito que os movia, que os assistia? Era o Espírito de Satanás. E vou-vos dizer, amigos, quando o Espírito refriador de Deus se afasta de alguém, não há limite àquilo que aquela pessoa é capaz de fazer usada pelo inimigo. É terrível. É absolutamente... Bom, está para além de qualquer explicação humana. E, amigos, isto vai acontecer com o povo de Deus, no tempo do fim. Nós temos de estar preparados. O mesmo ódio aos princípios da lei de Deus, a mesma política de engano, através da qual o erro é mostrado como verdade, fazendo com que leis humanas substituam a lei de Deus e os homens sejam levados a adorar a criatura em vez do Criador, pode ser vista em toda a história do passado. Toda a história do passado. Os esforços de Satanás para representar de maneira falsa o caráter de Deus, com o objetivo de levar o homem a alimentar uma falsa concepção do Criador e assim olhar para ele com medo e ódio, em vez de o fazer com amor. O seu esforço em pôr de parte a lei divina, levando o povo a julgar-se livre das suas reivindicações, e a sua perseguição aos que ousam resistir aos seus enganos, têm sido persistentemente seguidos em todos os tempos. Basta olhar para a história. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós não sabemos o que é que se passou na história, porque quando nós estudamos a história, mas a história bem contada, nós vemos que isto foi sempre a realidade. Todos aqueles que querem seguir a Deus são, de algum modo, perseguidos. Aliás, Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão, quem sabe o resto, perseguidos. Perseguidos. Podem ser vistos na história dos patriarcas, profetas e apóstolos, mártires e reformadores. No grande conflito final, Satanás empregará o quê? Os mesmos métodos. Por isso é que é importante nós estudarmos o que se passou no passado. Sabem porquê? Porque ao estudarmos o que se passou no passado, nós ficamos a saber o que é que sofreram, portanto, o povo de Deus nessa altura, e podemos ver que os métodos que Satanás usou contra o povo de Deus no passado é exatamente o quê? Os mesmos métodos que ele vai usar para com o povo de Deus de hoje. Manifestará o mesmo espírito e trabalhará para o mesmo fim, como em todas as eras passadas. Tudo se repetirá. E agora escutem. Tudo se repetirá. Daí aquele texto de Eclesiastes 1, 9 a 11. Não há nada de novo debaixo do sol. Vê alguma coisa que se possa dizer, vê isto é novo? Não. Dá Salomão como resposta. Tudo se repetirá, exceto, escutem bem, que a luta futura será marcada por uma terrível intensidade como o mundo jamais testemunhou. Uau! Tudo igualzinho, exceto que a intensidade ainda é maior. Os enganos de Satanás serão mais subtis, os seus assaltos mais determinados. Se fosse possível, faria com que os escolhidos se transviassem. Ai, amigos, vou-vos dizer uma coisa. Sabe o que é que me alivia no meio de tudo isto? Esta expressão aqui, se fosse possível. Sabem porquê? Porque não é possível. Porque não é possível. Aqueles que verdadeiramente estiverem em Cristo, aqueles que verdadeiramente forem guiados pelo seu Espírito, a esses, e só a esses, o diabo não consegue enganar. Não consegue derrotar. Ui, que alívio. Estamos quase a chegar ao fim. À medida que o Espírito de Deus abria perante a minha mente as grandes verdades da sua palavra e me revelava as cenas do passado e do futuro, era ordenado que desse a conhecer aos outros o que me tinha sido revelado, para narrar a história do conflito nas eras passadas e especialmente para o apresentar o quê? Para o apresentar a história do conflito nas eras passadas, de forma a lançar luz sobre a luta do futuro que se aproxima rapidamente. Ou seja, neste estudo que nós iremos fazer do grande conflito, qual é o nosso princípio? Reparem, na próxima vez que estivermos aqui, nós vamos começar o primeiro capítulo que fala sobre a destruição de Jerusalém. E alguns poderão perguntar, mas o que é que nos interessa saber o que é que aconteceu no ano 70 da nossa era? Sabe porque é que interessa? Porque os mesmos princípios que estiveram em jogo no ano 70 serão os mesmos princípios que estarão em jogo agora e no tempo do fim. E, portanto, qual é o nosso princípio de orientação no estudo deste livro? É que ao estudar o passado, nós compreendemos o que é que vai ser o futuro. Porque são os mesmos princípios, então, não muda nada. Nada.
com exceção de que a intensidade é maior. Portanto, por isso é que ela diz aqui, eu narrei a história do conflito nas eras passadas para apresentar de forma a lançar luz sobre a luta do futuro, que se aproxima rapidamente. Para alcançar esse objetivo, esforcei-me por selecionar e agrupar factos da história da Igreja, de forma a esboçar o desdobramento das grandes verdades decisivas que em diferentes períodos têm sido dadas ao mundo, as quais provocaram a cólera de Satanás e a inimizade de uma Igreja que ama o mundo. Reparem que muitas vezes a Igreja, sobretudo quando está em processo de apostasia, ama o mundo, põe-se contra aqueles que são verdadeiramente do Senhor e que têm sido mantidas pelo testemunho dos que não recusaram sacrificar a sua vida. Ou seja, o que é que ela faz? Seleciona e agrupa factos da história da Igreja de forma a esboçar o desdobramento das grandes verdades decisivas em diferentes períodos. Para quê? Para nos ajudar nos nossos dias. Vou avançar. Nestes relatos podemos ver uma prefiguração do conflito que está diante de nós. Cá está. Vendo-os à luz da palavra de Deus e pela iluminação do seu Espírito, cá está. Precisamos da iluminação do Espírito de Deus e da palavra de Deus. As duas coisas. É o software e o satélite, como eu há bocadinho dizia. Podemos perceber claramente os ardis do maligno e os perigos que os que serão achados irrepreensíveis diante do Senhor na sua vinda deverão evitar. Ups. Os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma em épocas passadas fazem parte da história, sendo bem conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. É verdade. O mundo protestante conhece estes factos. São factos que ninguém pode negar. Apresentei estes acontecimentos de maneira breve, de acordo com o objetivo do livro. Já agora, amigos, ainda recentemente alguém me dizia que Ellen White não falou tudo sobre que se passou na vida de um determinado reformador. Reparem, se Ellen White fosse contar tudo o que se passou na vida de todos os reformadores, nem o livro que ela escreveu chegava para descrever tudo isso. Portanto, isso não é prova de que ela não foi inspirada. O que é que ela própria diz, repare o que é que ela diz. Apresentei estes acontecimentos, que acontecimentos? Os acontecimentos da história da Reforma, de maneira quê? De maneira breve. De acordo com o objetivo do livro, de forma quê? Concisa, como era necessário, tendo os factos sido quê? Condensados em poucas palavras, mas as necessárias para a devida compreensão da sua aplicação. Ela apresentou a história da Reforma de uma forma sucinta, que é o suficiente para nós entendermos os princípios daquilo que se passou. Não foi exaustivo, obviamente. Aliás, até o apóstolo João não diz no final do seu Evangelho, se fosse escrever tudo aquilo que Jesus tinha feito, não chegava, não havia livros que chegassem para contar, até o apóstolo João diz isso. Em alguns casos em que o historiador agrupou os factos de modo a proporcionar em síntese uma visão compreensiva do assunto, ou em que resumiu convenientemente os pormenores, as suas palavras foram citadas. O que é que ela fez? Ela pegou na descrição que alguns historiadores já tinham feito e pegou naquilo que ela achou por bem e incorporou. E reparem, aqui isto não diminui em nada a inspiração, porque, mais uma vez, a inspiração não é verbal, não é um ditado. É na mente, e então ela, com a inspiração que recebeu da mente, ela achou, ok, isto que este historiador escreveu está correto, então eu pego nisto. E porquê que ela pegou nisto e não pegou naquilo? Porque a inspiração dizia, pega nisto e não pegues naquilo. Lá está, a inspiração sempre a funcionar. Mas, em algumas circunstâncias, não se dão créditos específicos, dado que as citações não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque a sua declaração proporciona uma apresentação do assunto pronta e positiva. O que é que ela quer dizer com isto? Que muitas vezes ela não referiu as pessoas para não dar, digamos, importância à pessoa em si. O que interessa é aquilo que a pessoa disse e não a pessoa em si. E, finalmente, estamos mesmo a chegar ao fim, narrando a experiência e perspectivas dos que levam avante a obra da reforma no nosso próprio tempo, tem sido feito uso semelhante das suas obras publicadas. O objetivo deste livro não consiste tanto em apresentar novas verdades sobre as lutas dos tempos anteriores, como em apresentar factos e princípios que têm a sua relação, cá está, com os acontecimentos que futuros. Ou seja, ao estudarmos a história, que é o que vamos começar por fazer nos próximos capítulos, nós estamos a estudar a história para quê? Para melhor compreendermos o quê? O futuro. Não se esqueçam disso, amigos. Isto é importante. Porque nós vamos passar os próximos meses a estudar primeiro os primeiros 15 capítulos. Não, mais. Mas pelo menos os primeiros 15 capítulos são sobre a reforma, a história da destruição de Jerusalém, depois a história dos valdenses, depois
entramos na Reforma Protestante, é tudo história. Tudo acontecimentos já passaram. Mas ao estudarmos isso, nós estamos a retirar do estudo dessa história princípios que nos ajudam a viver no tempo de hoje e no tempo futuro. Contudo, olhados como uma parte do conflito entre as forças da luz e das trevas, vê-se que todos esses relatos do passado têm um novo significado e, através deles, projeta-se uma luz para o futuro, iluminando a senda daqueles que, tal como os reformadores dos séculos passados, serão chamados, mesmo com o perigo de todos os bens terrestres, para testemunhar da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. O objetivo deste livro é desdobrar as cenas do grande conflito entre a verdade e o erro, revelar as armadilhas de Satanás e a forma de lhe podermos opor uma resistência eficaz, apresentar uma solução satisfatória do grande problema do mal, derramando luz sobre a origem e a tendência final do pecado, de forma a manifestar plenamente a justiça e a benevolência de Deus em todo o seu relacionamento com as suas criaturas e mostrar a natureza santa e imutável da sua lei. Que mediante a sua influência, ou seja, a influência deste livro, muitos consigam libertar-se do poder das trevas, esse é o nosso grande objetivo, e tornar-se participantes da herança dos santos na luz, para louvor daquele que nos amou e se deu a si mesmo por nós, é a fervorosa oração da autora, e ela assina Ellen White. Tenho só aqui a ficha técnica deste PowerPoint, portanto, isto é com o texto da primeira edição da Publicadora Serviço de maio de 2009, depois a segunda edição de fevereiro de 2012, edição autorizada em PowerPoint, Fernando Ferreira, 2018. Muito bem, amigos. Este vai ser então o nosso estudo e vou-vos dizer uma coisa, não fiquem amedrontados. Porque quando nós pegamos nisto, às vezes há pessoas que ficam amedrontadas, uau, eu nem quero saber do que é que vem, eu prefiro não saber. Amigos, vou-vos dizer uma coisa, é melhor. É melhor. Porque uma coisa é nós enfrentarmos o futuro desprevenidos, outra coisa é nós enfrentarmos o futuro prevenidos. Porquê é que vocês acham que o Senhor revelou isto? Ele revelou isto precisamente para quê? Para que o seu povo se prepare e não seja apanhado desprevenido. Porque quando vier a grande crise, reparem, muitos poderiam pensar, então mas onde é que está Deus que permite que eu passe por isto tudo? Mas se nós já soubermos a priori que vamos viver isso, então quando vivermos aquilo nós dizemos, espera lá, eu lembro-me que eu li que isto iria acontecer, de modo que achamos que aquilo que está a acontecer não é nada do outro mundo, não é nada extraordinário, é algo absolutamente dentro dos parâmetros que... Reparem, não tenham receio de enfrentar o futuro. Não tenham receio de estudar aquilo que está revelado e que está à nossa disposição. De modo que não desistam, eu sei que hoje foi assim um banho de realidade um bocadinho forte, mas não desistam, continuem a vir, porque este estudo será absolutamente fantástico. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, nós queremos aqui louvar de todo o nosso coração pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e também, Senhor, porque ao longo de toda a história humana Tu te revelaste aos Teus servos, os profetas. E essa revelação que Tu fizeste chegar à mente e ao coração dos profetas foi para que os profetas, por sua vez, transmitissem essas revelações ao Teu povo, para que o Teu povo se preparasse, Senhor, fugisse dos enganos e dos erros do inimigo e se pudesse aproximar mais de Ti, colocando a sua vida em conformidade com a Tua vontade. Senhor, este era o objetivo da Tua palavra, este foi o objetivo da Tua palavra no passado e este é o objetivo da Tua palavra hoje. Então, Senhor, que ao lermos isto, o Teu Espírito verdadeiramente tome conta da nossa mente, tome conta do nosso coração e nos dê o ensejo de aprendermos mais, nos dê a vontade e a motivação para colocarmos estas grandes verdades em prática nas nossas vidas, para que assim, Senhor, nós fiquemos preparados para a grande crise que está diante de nós e que será a crise que vai culminar com a história deste mundo. Ó Senhor, estamos a chegar à reta final da história deste mundo. Em breve, o grande acontecimento que gerações e gerações de crentes anteciparam, que é a Tua segunda vinda, estará diante de nós. Mas nós sabemos que antes que esse acontecimento tenha lugar, uma grande crise, conforme nós acabámos de ler, que terá os mesmos princípios, a mesma dinâmica das crises do passado, só com uma diferença, será mais intensa ainda. Mas nós acreditamos, Senhor, que com o poder do Teu Espírito em nós, nós seremos capazes de sobreviver a essa grande crise. Ajuda-nos, Senhor, fortalece a nossa fé em Ti e não nos deixes cair em tentação, pois tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.